Glória, 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 glória. Aleluia. Uau. Quero começar agradecendo ao nosso homem de Deus pela oportunidade. Quero agradecer ao pastor pela nomeação. E sei que posso contar com todos vocês participando deste grupo pré-conferência, o pré-temporada 3 da Conferência de Maravilhas e o início deste G-Rhapsody. Eu sei que posso contar com todos vocês para todos nós trabalharmos juntos. Eu sei que o pastor nos disse esta manhã e orem por nós para que todos identifiquemos nossos papéis, porque há um papel para todos na nação Love World, neste reino Love World. Somos muito gratos a Deus e estou animado. Tenho certeza de que você também está animado, porque isso significa que podemos esperar um desdobramento contínuo nos próximos dias, meses e anos. De fato, até os anjos estão atentos à manifestação e à expressão múltipla da sabedoria de Deus e às muitas perspectivas das sabedorias de Deus. Deus, a sabedoria de Deus através de nós. Glória a Deus. É o início do G-Rhapsody, mas também é a conferência pré-maravilha que nos lança na terceira temporada das maravilhas. Sabe, temporada, estou tão animado. Você sabe, né, quando pensamos na Rhapsody, a Rhapsody de Deus, a Rhapsody do pastor Chris, quando pensamos que o próprio pastor é Rhapsody, o pastor disse, eu sou Rhapsody. Acho que esse foi um dos momentos mais marcantes de 2025. Eu não consegui conter minha alegria, eu não consegui. Foi alegria. Sabe quando o pastor disse, eu sou Rhapsody, você deve refletir sobre o que isso significa. As próprias palavras que lemos, sabe, na Rhapsody. E pense na inspiração, pense nas graças que vêm, pense nos mortos sendo ressuscitados, sabe, pense nas pessoas recebendo sua cura. Ontem assisti a um testemunho de um homem que tinha sido encarcerado e seu advogado se voltou contra ele, mas ele conseguiu uma cópia do Rhapsody of Realities enquanto estava na prisão e então o juiz se tornou seu próprio defensor. Foi incrível, ele disse, por causa do Rhapsody of Realities. Sabe, então você tem a própria personificação do Rhapsody na sua frente. Glória a Deus, é incrível e quero parabenizar a todos nós por este novo nível em que fomos lançados em nosso caminhar com Deus. E você sabe, é apenas mais uma confirmação de que estamos realmente no momento final desta era. Estamos, e é um momento empolgante, e temos que decidir que nesta corrida extra, desta vez, estamos correndo de tempo extra, a corrida que estamos correndo, vamos correr com nobreza. Louvado seja o Senhor. Nobremente, galantemente, sem distração, sem qualquer peso. O ano passado foi fantástico, foi fenomenal. Sabe, corremos com a expectativa de que o arrebatamento pudesse acontecer antes ou no final do ano e fizemos, trabalhando com você, fizemos cada mês, cada semana produtiva e frutífera. Sabe, com a Rhapsody of Realities, tínhamos coisas para relatar toda a semana. As coisas estavam acontecendo toda a semana, todos os dias, em todo o mundo. E agora é tempo extra. Temos corrido, mas vou realmente dar algumas instruções finais, porque você já ouviu muito. Houve tanto derramamento, sabe, desde que começamos, sabe, esta conferência pré-maravilha. E estou realmente ansioso pelo fruto disso do seu grupo. Quero que você entenda que não estamos apenas falando com todos os grupos. Não estamos apenas falando com cada zona. Não estamos apenas falando com cada parceiro. Estamos falando com você. Estamos falando com você como indivíduo. Estamos falando com a sua igreja, com a sua célula, com o seu grupo, com a sua zona. E de agora até 4 de maio, sabe? Estamos orando. Estamos, na verdade, enquanto você pode estar orando, 1h30, porque é uma corrente. No Rhapsody of Realities é seu próprio, estamos levando seus 100 milhões de cópias, literalmente. Esse é o nosso objetivo. Queremos trabalhar com você na zona e depois no grupo, seus 4 milhões. Estamos contando em horas, de orações e não é uma corrente. Então você está fazendo algo. Estamos fazendo isso com você, mas quero que saiba que estamos fazendo mais. Estamos fazendo mais de tal forma que estamos dizendo que se esta for a última coisa que precisamos fazer para garantir que seu grupo registre seus 4 milhões, sua zona registre seus 100 milhões.
Qualquer pessoa que queira fazer 100 milhões deve estar pronta para centenas de milhões de orações e não 100 milhões de corrente de oração. 100 mil, 100 horas no mínimo absoluto. Então estamos esperando tais, você sabe, milagres, tais testemunhos, tais, você sabe, coisas que não foram vistas, não foram ouvidas. Agradecemos a Deus que, através dos olhos do Espírito, podemos ver realidades que pode até ser difícil colocar em palavras, mas queremos trazê-las para o que pode ser visto. Como o pastor, você sabe, Larry compartilhou conosco, Paulo viu a fé deles, ele viu a graça sobre eles, ele viu a fé deles, ele viu a graça de Deus sobre eles. Graça como? As obras, os resultados? Aí é disso que se trata. Então, eu realmente quero encorajá-lo a que todos nós, quando chegar o momento que foi designado e alocado para o nosso grupo, não poupem, não poupem. Cada lábio que deveria estar se movendo em oração deve estar se movendo. Diz que os homens devem sempre orar e não desfalecer. Você queria fazer 4 milhões no ano passado, não conseguiu. Não desanime. Que sejam lábios se movendo em orações. E este é um mês de profecia. Lábios se movendo em hora, quero dizer, então. Olhe para toda a programação orquestrada. Olhe para isso. É um mês de profecia e agora estamos orando e estamos lançando. No momento em que lançamos a 3ª temporada das maravilhas, temporada de maravilhas, e agora estamos correndo em direção ao Happathon na corrida para o último homem. Glória a Deus. Quero dizer, apenas pense em todas as coisas que devem acontecer e que podem acontecer, e estamos dizendo que quando for a sua vez, não poupe. Todo mundo no seu grupo deve participar. E é realmente hora do grupo. É realmente hora do grupo. Estou apenas pensando, sabe, algumas pessoas que terminaram o ano passado em níveis diferentes dos que esperavam. Impensável no início do ano. E estou pensando que terminaram como, talvez como pastor de zona. Você tinha uma igreja que deveria fazer parte de uma zona e se tornou um grupo de tal forma que o grupo está se sustentando sozinho. Quero dizer, coisas que não tínhamos antes. E eu só estou me perguntando, se o Senhor demorar e o arrebatamento acontecer até o final deste ano, o quê? O que pode acontecer com você? E se você olhar para isso, aqueles que você sabe tiveram tais promoções, então não é promoção de bela, promoção por causa de belas palavras, ação, resultado, é a sua hora. Talvez no ano passado você quisesse fazer tanto, não completou. Que oportunidade o Senhor te deu agora para compensar. Estou tão animado. Isso é uma das coisas que mais me anima este ano, que podemos compensar. Podemos compensar. E a graça para compensar está aqui. E Happathon é uma oportunidade tão maravilhosa. E, por favor, lembre-se, Happathon não é apenas do dia 4 ao dia 8. Happathon é o que começamos agora até então e o que continuamos depois disso. E é por isso que, sabe, ao anunciar o Happathon, você diz, experimente o Happathon, porque a experiência começa agora. O que você experimenta, o que você faz os outros experimentarem e o que você vai causar que eles experimentem depois é realmente algo maravilhoso. E então eu quero que eu quero te encorajar, tome ação. Você já ouviu muito, você não precisa de mais pregação. Tome uma atitude. Quando for ter seu tempo de oração, certifique-se de que seu tempo de oração se torne um tempo não apenas de orar pelo milagroso, mas de fazer o milagroso. Quero dizer, quando você terminar seu segmento GROPC, o departamento de Rhapsody deve estar ouvindo. Os anjos deveriam estar celebrando. Você viu aquela promoção do Happathon, quero dizer. Isso é para mostrar toda a preparação. Jake, você pode se preparar para tocar de novo? Eu realmente, sabe, eu assisti aquele promo, fiquei arrepiado. Está nos mostrando a urgência e a preparação acontecendo. No céu. Que haja tal, você sabe, o que você faz entre agora e o Happathon. Que isso cause, você sabe, uma atividade para que eles saibam que, sim, temos nos preparado, temos nos organizado. E estes são nossos colegas de trabalho, nossos parceiros. Os seres angelicais estão celebrando o que estamos fazendo, porque eles podem ver, eles estão se preparando. Desta vez será no horário. Não quando o Senhor olhou para Jerusalém e se virou e chorou e lamentou por Jerusalém e disse, se ao menos soubesses o tempo da tua visitação, mas não me verás novamente até que digas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
E isso causou 2000 anos. E se você olhar para algumas das coisas que aconteceram com eles nesses 2000 anos, ou algumas das... Então saber que há coisas ainda piores pela frente. Mas no nosso tempo, os anjos sabem agora que o cronograma será cumprido, porque estamos aqui e viemos ao reino para um tempo como este. Então, para todos os nossos líderes de célula, lembrem-se do dia dos 100 mil. Você sabe, alguns dizem que é remessa, outros dizem que é redenção. Seja você remetendo, seja você redimindo, o mais importante é que você pague por 100 mil maravilhas. Ou comece a pagar. Isso é o mais importante, 100 mil maravilhas. Deixe sua célula ser uma daquelas que serão contadas naquele dia enquanto contamos 100 mil maravilhas. E não precisa ser uma célula, uma maravilha. Não dissemos nenhuma célula. Lembre-se, é uma célula. Um diamante, na verdade. Que assim seja. Então, quando estiverem orando em grupo, que isso seja como um líder de célula, um dos seus próprios pontos de oração. Sim, e prepare-se para ser registrado. E não isso. As coisas que fazemos aqui, nós tome como garantida. Quando estamos falando sobre... você sabe, o pastor nos disse para usar Rhapsody of Reality como um localizador de Último Homem. Não leve isso levianamente. Quando estamos dizendo para dar e deixar-nos, você sabe, espalhar mais Rhapsody, não leve isso levianamente. Não leve isso de forma leviana. Seja contado. Sua célula deve ser contada no dia 25 de abril como uma das células na nação Love World que se posicionou por 100 mil maravilhas rumo ao seu diamante. Pelo menos... Sabe, experimente ele nisso. Faça o seu diamante e vamos ver o que vai acontecer. Naquele dia, quero dizer, faça sua maravilha como uma célula. Você sabe, dissemos que cada célula, pelo menos 100 mil, um rubi. Mas se você ainda não registrou sua célula naquele dia, não importa, faça seu. Você vai, sua célula deve ser registrada. No dia das 100 mil maravilhas das células, sua célula deve ser registrada com pelo menos uma maravilha. Então vamos ver as coisas maravilhosas que só o maravilhoso Deus pode fazer e Ele fará com você, através de você e seu, sabe, célula, membros. E claro, lançamos um desafio, dissemos um geral 100 mil maravilhas antes do telefone de embrulho. Tudo isso, você sabe, realmente nos movendo em direção a isso. Seja parte disso. Então, durante suas orações, Geropse e o que chamamos de Coropse, porque as células em si, você ora. Louve o Senhor. Certifique-se de que você está incluído nisso. E não se esqueça de que este programa é uma pré-conferência. Isso significa um lançamento, embora não seja o fim. Não estamos terminando. Vamos encerrar nos próximos momentos, mas não estamos terminando. Nós começamos. Eles dizem que quando você enche as nuvens podem derramar. Quando estão cheias, elas derramarão a chuva. Mas você sabe, você pode fazer algo que faça a chuva cair. Quando você semeia a semente chamará os céus e os céus responderão com a chuva. Essa é uma maneira muito rápida de fazer isso. Louvado seja o Senhor. Então você adiciona a sua semente quando está orando e então pode esperar a chuva abundante. Glória a Deus. E espere que aconteça mais rápido. E lembre-se que a ponte, você sabe, uma das coisas pelas quais somos realmente gratos ao Senhor pela ideia da ponte é ouvir. Você sempre quis ser uma maravilha. Pegue a ponte para a maravilha. Então isso significa que você pode começar. E temos tantos testemunhos assim no ano passado. Pessoas que começaram com 10 SP. Pastor, uma família começou com 30 SPs para pagar seus 3 mil SPs por uma maravilha. Antes do final do mês, não só terminaram de pagar, acho que a família recebeu 2 carros. Pense nisso. Então, a ponte significa que você está na jornada. Sabe, é uma forma de se registrar na jornada. Eu posso fazer, eu posso começar. Mas você sabe, quando você agora tem esse jeito oficial, oficialmente reconhecido no céu de dizer, eu comecei, você aproveita isso. Então nós agora, não espere até 3 mil, a partir de 10. Você começa, sabe, apoiando a ponte a partir de 10. Você semeia uma ponte a partir de 100 SPs. Pense nisso. Agora você pode dizer, estou a caminho da maravilha. E quando alguém lhe perguntar, como você sabe que está a caminho? Você diz, porque eu cruzei a ponte, eu apoiei a ponte.
versículo 10, que diz que o Senhor se alegrou ao ver o trabalho começar. Veja o Aleluia. versículo 10, a versão TLB. Veja, começa. Diz para não desprezar os dias De desses pequenos começos. começos. Diga que o Senhor se alegrou ao ver o trabalho começar. Porque até você começar, não começou. E o que Não você tem. precisa é da fé para começar. A fé para... Quero dizer, aquela escritura, podemos tê-la na tela? Zacarias capítulo 4, versículo 10, a versão TLB. A Bíblia viva, Zacarias capítulo 4, versículo 10. E ele lhes disse, não desprezem isso, sabe? Eles tinham visto a glória, eles tinham ouvido falar do templo de Salomão e então ele foi destruído. E agora eles estavam começando de novo. Talvez você tenha até dado várias maravilhas antes de Ruby, mas no ano passado ou na última temporada parecia que você não conseguia fazer nada. Comece com isso, pois você está começando de novo. Você pode começar com 10 SPs por conta própria, do seu jeito. 10 SPs são a ponte no seu caminho para a maravilha. Não despreze este pequeno começo, porque eu amo isso. Pois os olhos do Senhor se alegraram ao ver o trabalho começar. Glória a Deus. Sem demora, sem desculpas. Comece o trabalho, você traz alegria ao coração do Pai. E quando isso acontece, meu Deus, tudo de belo pode acontecer e acontecerá. Pense nisso. Então, olhe para o que Deus acabou de preparar para você neste tempo extra que você pode ser contado. Então, se eles estão contando aqueles que fizeram maravilhas, eles contarão você. Você que começou sua maravilha. Tempo. O pastor compartilhou conosco algo alguns anos atrás. Ele disse, tempo. Ele disse que o campo de batalha do tempo é onde muitos prosperam ou morrem. É onde visões vivem ou morrem. Procrastinação, você sabe, pode roubar a graça. Pense nisso, a palavra foi dada e você, a profecia foi dada, a declaração foi feita. Mas, porque você não tomou a ação necessária naquela hora, você perde a graça, acontece. É por isso que Paulo teve que deixá-los dizer, eu não recebi a graça em vão. Porque há algumas pessoas que recebem a graça em vão. Nós estávamos em uma reunião e você sabe, eu tinha um projeto, um dos projetos em que eu estava trabalhando. E a quantia para fazer esse projeto, você sabe, era muita. E até aquele momento o pastor não tinha realmente dito, sabe, a outros pastores para fazerem parte disso. Então, enquanto estávamos na reunião e estávamos falando sobre outro programa, eu percebi que eu tinha algum dinheiro naquela época. Tínhamos algum dinheiro. Então eu disse, este dinheiro não vai ser suficiente para fazer este projeto. Então, imediatamente me virei para a pessoa que estava sentada ao meu lado, que por acaso era a responsável pela oração, e disse, vou enviar este tal dinheiro hoje. Poucos momentos depois, o pastor entrou no salão. Uma das primeiras coisas que ele falou foi sobre um projeto no qual eu estava trabalhando e disse a todos lá para contribuírem para o projeto. Alguns de vocês deveriam saber disso. Sabe de uma coisa? Há poucos dias começamos a receber dinheiro e eu lembrei que o que recebemos para o projeto é muito mais do que eu dei. Mas naquela época eu disse, você tem um programa, eu tenho um projeto. Este é nos próximos dias. Não há necessidade de eu ficar segurando isso. Então eu me virei, eu disse, eu vou. E só de dizer que vou fazer isso, alguns momentos depois, o homem de Deus entrou na reunião e disse a todos que deveriam participar do projeto. Abrindo, você sabe, mova-se rapidamente, fale rapidamente, faça rapidamente. Você não está mais esperando por 3.000 SPs. 10 te registra como um começo que o Senhor se alegra. 1.000 SPs te permite fazer um idioma. E posso te dizer, uma das coisas mais próximas ao coração de Deus, posso te dizer, é que todos possam ouvir e devem ouvir sua palavra na língua do seu coração. É por isso que no dia de Pentecostes todos estavam reunidos, pessoas de todas as nações e línguas estavam lá em Jerusalém e ouviram a palavra de Deus em seu... Quero dizer, esse é o primeiro milagre que você tem registrado quando o Espírito Santo veio. O fato de que eles podiam ouvir e entender a palavra de Deus em sua língua. Então, se você não tem 3.000, tem 1.000, registre-se para uma ponte de idiomas. E sabe de uma coisa? Pelo poder do Espírito de Deus, ao preencher as lacunas na distribuição, ao preencher as lacunas no fornecimento, cada lacuna no seu negócio, cada lacuna que você identificou, cada necessidade que você identificou, elas serão preenchidas, elas serão supridas. Haverá conexão. O Espírito Santo trará pessoas para a sua vida. Elas suprirão essa necessidade. Tudo o que você identificar,
foram despachados agora mesmo. Eu te digo, ouça, Ponte de Idiomas, quero que você decida sobre isso esta noite. Mesmo que você tenha feito uma maravilha, algo está acontecendo agora, algo está acontecendo, algo está acontecendo. Vá em frente e dê esses 1000 SPs por pelo menos uma ponte de idiomas. Oh, aleluia! E posso dizer que você vai voltar com um testemunho. Cada necessidade identificada, cada lacuna identificada. É uma coisa incrível feita pelo povo de Deus. Você pode imaginar isso? Nós produzimos o único material em todo o mundo que já esteve em todas as línguas conhecidas. Somente o povo de Deus pode fazer coisas assim. Por quê? Por que eles fazem isso? Por amor. Eles não andam no egoísmo. Eles sempre pensam em como ajudar os outros a conhecer o Senhor. Para a salvação deles. Amor genuíno. Então, muito obrigado pelas suas maravilhas do Rhapsody. Domingo, 12 de abril, a segunda-feira, 4 de maio, uma temporada definidora para o Reinado das Maravilhas. Enquanto avançamos em direção ao 4 de maio, Rapaton com o Pastor Chris. Como pastor de grupo, você não está chegando de forma comum. Você está chegando brilhante, reluzente em seu primeiro diamante, avançando com ousadia e intencionalidade em direção ao mandato de 4 milhões de cópias. Você vai mudar de marcha porque haverá uma troca de força, haverá uma troca. Então eles renovarão suas forças. E o que acontecerá quando a força for renovada? Aceleração, movimento. Então eles subirão com asas como águias. Minha expectativa para você, glória a Deus, é que o desejo que o Espírito de Deus está despertando em seu coração, você está recebendo a força, os meios para realizá-lo.
As visões, veja-se como um patrocinador de 1 milhão, veja-se como um patrocinador maravilhoso, veja-se um patrocinador de 100 mil, 500 mil cópias, seja o que for, e veja-se como essa ponte importante, aquele que está na brecha e garantindo que não haja morte, não haja escassez da palavra todo mês. Veja-se, veja essas belas imagens de si mesmo, veja-se como um patrocinador de cruzada. Veja-se até mesmo como alguém que está lá fora organizando a cruzada também. Glória a Deus! E eu lhe digo, todas essas imagens, você está recebendo graça para torná-las realidade. Estarei aqui para ouvir seus testemunhos também. Cada junta deve suprir. Através do patrocínio de ponte de 10 a 10 mil SPs, cada membro se torna um construtor de pontes, um canal, um vaso, uma força motriz para um impacto imparável. Ninguém fica de fora. Desconsidere vozes contrárias. 4 milhões de cópias. Carabazata, você está... 4 milhões de cópias. Em nome do Senhor Jesus, o dinheiro me encontra. O dinheiro gravita em minha direção. Comece agora e então não pare. Continue se movendo, continue voando. Em apenas 1 hora, bem no seu horário pré-conferência de maravilhas, você manifestará maravilhas. Você produzirá resultados. Você se tornará um criador de maravilhas enquanto mantém a sinergia de oração e profecia. Prepare-se para dar. Prepare-se para agir. Prepare-se para manifestar.